Olá pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao assunto que estávamos estudando na última aula sobre dilatação térmica. Então, a gente vai especificar mais um pouco como é que a gente pode calcular a dilatação sofrida por corpos sólidos. Então, a gente chama disso de dilatação linear dos sólidos. Então, vamos relembrar alguns conceitos e aprender hoje a fazer esse cálculo. A dilatação térmica ela é didaticamente dividida de três maneiras. A gente pode chamar de dilatação linear, que é aquela que ocorre nos meios de uma dimensão. Então, todo corpo que tem apenas uma dimensão, a gente vai chamar essa dilatação de linear. Então, a variação de comprimento ocorre em uma direção, ou seja, aumenta apenas o comprimento do objeto. A dilatação superficial ela ocorre em objetos que têm duas dimensões ou bidimensional. Então, nesta dilatação, nós vamos observar uma variação da área ou da superfície do objeto. O outro tipo de dilatação nós chamamos de volumétrica, que ocorre em meios tridimensionais. Ela vamos observar a variação do volume do objeto. Então, a dilatação didaticamente se divide em linear, superficial e volumétrica. Então, dependendo das características do corpo, das suas dimensões, se ele tiver uma dimensão, será linear, duas dimensões superficial e três dimensões volumétrica. Nós vamos destacar hoje mais a dilatação linear. Então aqui temos uma situação em que ocorre a dilatação linear. Então temos aqui um objeto, que onde a gente observa que o comprimento dele se sobressai em relação às outras dimensões. Então aqui nós vamos dizer que esse corpo, apesar de ter outras dimensões, mas as outras dimensões são bem menores em relação ao comprimento. Então a gente vai observar apenas a dilatação aqui sofrida no comprimento. Então nós temos aqui uma dilatação linear. Então vamos considerar inicialmente que esse objeto ele tem um comprimento inicial que nós vamos chamar de L0. E também está uma temperatura inicial que nós vamos chamar de T0. Se eu aquecer esse objeto, então aquecendo esse objeto, nós vamos verificar que a temperatura dele vai aumentar de T0 para um valor T. Então vamos ter aqui um acréscimo da temperatura. Esse acréscimo de temperatura nós podemos calcular como sendo a variação de temperatura ΔT igual a temperatura final menos a inicial. Daqui a pouco a gente vai fazer uns exemplos com valores para destacar essas observações. Então, a temperatura inicial T0 e a barra tem um comprimento inicial L0. Aquecendo essa barra para uma temperatura T, nós vamos observar que essa barra vai dilatar. Então, o comprimento dela agora vai ser L, que é um comprimento maior do que o L0. E esse acréscimo que está em destaque aqui na imagem, esse acréscimo aqui, é o quanto a barra aumentou, ou seja, quanto ela dilatou. Esse acréscimo nós vamos chamar de ΔL. Então esse ΔL aqui representa a dilatação que a barra sofreu. E essa dilatação ela vai ser determinada de maneira bem simples. Nessa nossa primeira situação. O ΔL vai ser o comprimento final após o aquecimento menos o comprimento inicial antes do aquecimento. Então nós vamos determinar aqui o quanto a barra aumentou, o acréscimo da barra, ou o que a gente chama de dilatação linear. Então aqui temos um exemplo com valores. Então vamos imaginar aqui que o comprimento inicial seja 1 metro
Então, nós temos aqui a medida inicial da barra, 1 metro, quando ela está a 30 graus Celsius. Ao aquecer a barra para uma temperatura aqui maior que 30, por exemplo, se a gente aquecer essa barra para uma temperatura igual a 50 graus Celsius, então nós vamos observar que essa barra aqui, ó, ela vai dilatar, vai aumentar de tamanho. E o tamanho final após esse aumento de temperatura será 1,1 metro, ou 1 metro e 10 centímetros. Aí nós queremos saber quanto foi que a barra dilatou, ou seja, quanto foi que ela aumentou, né? O aumento de tamanho dessa barra foi de quanto? Então eu vou pegar o quê? O ΔL, que é o aumento da barra, o quanto a barra dilatou. Vou pegar o comprimento final dela, que é 1,1 metro, e subtrair do comprimento inicial, que é 1. Então, pegando aqui a nossa formulazinha, nós vamos ter aqui, ó, 1,1 menos 1. Subtraindo esses dois, nós vamos ter aqui 0,1 metros. Ou seja, a dilatação que a barra sofreu é 0,1 metros. Transformando isso aqui para centímetro, eu vou multiplicar por 100 e vamos obter 10 centímetros. Então aqui a dilatação da barra foi de 10 centímetros, que a gente já sabia de início, né? Se ela tinha 1 metro e aumentou para 1 metro e 10, ou seja, esse 10 centímetros foi o quanto ela aumentou. Vamos ver aqui outro exemplo. Vamos imaginar aqui que eu tenho uma barra desses de trilhos de trem. Vamos dizer que ela mede 5 metros. Isso quando está a 20 graus Celsius. Então esses 5 metros vai ser o que? Vai ser o nosso comprimento inicial da barra, 5 metros. E o 20 graus Celsius será a temperatura inicial da barra, 20 graus Celsius. O que vai acontecer com essa barra se nós aquecemos essa barra até alcançar a temperatura de 60 graus Celsius? Então nós vamos observar que ela vai aumentar um pouco o seu tamanho, o seu comprimento. Então agora ela não vai medir mais 5 metros, ela vai, vamos dizer aqui por exemplo, que ela aumentou para 5,02 metros. Então esse 5,02 metros é o valor do comprimento agora final da barra após ela ter sido aquecida para 60 graus Celsius. Então ΔT, só para a gente treinar aqui, ó, será a temperatura final menos a inicial. E o ΔT aqui nós teremos 40, 60 menos 20, 40 graus Celsius. E quanto for o acréscimo da barra, o ΔL? Então o ΔL será o comprimento final menos o comprimento inicial. Comprimento final 5,02, comprimento inicial 5. Então nós vamos ter aqui o ΔL 0,02 metros. Se eu quiser transformar isso em centímetros, eu vou multiplicar esse valor aqui, ó, por 100. Então se eu multiplicar isso aqui por 100, nós vamos ter aqui, ó, 2 centímetros. Então após um aquecimento de 40 graus Celsius numa barra de 5 metros, ela aumentou 2 centímetros. Então aqui é o efeito da dilatação térmica. Então todo o corpo, quando é submetido a um aumento de temperatura, ele tem a tendência de dilatar. Quando a temperatura diminui, ocorre o efeito contrário, que a gente chama de contração. Mas vamos observar agora o seguinte, ó, que a dilatação que um objeto linear sofre, ele vai depender das suas características físicas, né?
Então, primeira situação que nós vamos aqui prestar atenção é se eu tenho aqui duas barras chamadas de A e B, e essas duas barras têm o mesmo comprimento, ou seja, elas medem o mesmo tamanho. Então, por exemplo, vamos dizer que as duas têm 1 metro de tamanho. Se eu aquecer a barra B o dobro da temperatura que eu aqueci a barra A, aí vai ser observado na prática, experimentalmente, que a dilatação, que a barra B, será exatamente igual ao dobro da dilatação da barra A. Também supondo que elas são feitas de mesmo material. Então, por isso que eu desenhei aqui as duas com cores vermelhas para simbolizar que elas são feitas do mesmo material. Então, poderíamos imaginar duas barras de ferro. Então, tendo o mesmo comprimento, mesmo material, mas sofrendo variação de temperaturas diferentes, nós vamos observar que aquela que for mais aquecida, ela vai dilatar mais do que a outra. Então, nesse exemplo aqui, eu estou dizendo que a B será aquecida o dobro da A. Então, dessa forma, a dilatação que a B vai sofrer vai ser exatamente igual ao dobro da A, por conta delas terem o mesmo comprimento inicial e serem feitas do mesmo material. Ou seja, a gente pode dizer que a dilatação é diretamente proporcional à variação de temperatura. Então, se eu vario a temperatura pouco, a dilatação vai ser também um valor pequeno. Então, ela vai aumentar, vai dilatar pouca coisa. Então, quanto mais eu aqueço, ou seja, quanto mais eu vario a temperatura, maior será a dilatação. A dilatação também depende de outro fator. Então, no exemplo anterior, eu mostrei duas barras de mesmo comprimento. Agora, nós vamos pegar duas barras de comprimentos diferentes. Então, e ainda continuando o mesmo material. Então, tem aqui a barra A, que tem um comprimento LA, e a barra B tem um comprimento duas vezes maior do que o comprimento da barra A, comprimento inicial, a mesma temperatura. Então, aqui eu tenho duas barras, uma de comprimento LA e outra 2 vezes LA, ou seja, o dobro do comprimento da barra A. Se eu provocar aqui uma variação de temperatura na A e na B exatamente iguais, então aqui eu vou variar a mesma temperatura para as duas barras, então vou aquecer da mesma forma. Então será observado também experimentalmente que a B, apesar dela sofrer a mesma variação de temperatura da A e ser feita de mesmo material, a B ela vai dilatar mais do que a A. Por quê? Porque o tamanho dela inicial é o dobro do tamanho inicial da barra A. E a dilatação da barra B, então, será o dobro da dilatação da barra A. Então, nós podemos dizer que a dilatação é diretamente proporcional ao comprimento inicial. Então, a dilatação também depende do comprimento inicial. Então, vamos guardando essas informações. Então, já vimos que a dilatação ela depende da variação de temperatura e depende do comprimento inicial da barra. Será que depende de mais alguma característica? Então, nesse exemplo agora, nós temos duas barras de mesmo comprimento novamente que vão sofrer a mesma variação de temperatura. A temperatura aqui elas serão variadas da mesma forma, porém agora elas têm materiais diferentes. Então, elas são produzidas com materiais diferentes. Então, vamos dizer que aqui seja uma de ferro e aqui uma barra de zinco, mantendo as mesmas medidas iniciais e sofrendo a mesma variação de temperatura. Quando a gente aquecer as duas inicialmente do mesmo tamanho, nós vamos verificar que a dilatação das duas não será mais a mesma, serão diferentes. Uma vai dilatar mais do que a outra, apesar de sofrerem a mesma variação de temperatura e terem o mesmo comprimento inicial. Por que agora elas vão dilatar de maneiras diferentes? Porque elas são produzidas, são feitas de materiais diferentes. Então a gente pode dizer que a dilatação depende das características ou da característica do material que é feito
a barra. Então, dependendo do tipo de material, nós vamos ter dilatações diferentes. Então, tem materiais que dilatam mais, outros menos. Então, para concluir, então nós podemos dizer que a dilatação linear ela depende de 3 fatores: do comprimento inicial do objeto, e aqui eu estou utilizando a unidade do Sistema Internacional, que é o metro. Depende da variação de temperatura, que será medida em graus Celsius, e depende do coeficiente de dilatação linear, que a gente vai chamar de alfa. E o que é esse alfa? Esse alfa é uma característica do material. Então, cada tipo de material tem o seu coeficiente de dilatação linear, que é determinado experimentalmente. Então, nós vamos dizer aqui que o ΔL, que é a variação de comprimento ou a dilatação sofrida pelo objeto linear, ele vai ser igual ao comprimento inicial vezes a variação de temperatura vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, para calcular a dilatação linear, quando eu não conheço a medida final e inicial, se eu conhecesse já a medida final e inicial, nós vimos nos slides anteriores que eu poderia fazer somente isso, uma subtração, a medida final menos a inicial, mas geralmente a gente não vai conhecer a medida final, a gente só conhece a medida inicial. Então, quando isso aqui, eu não conheço a medida final, o quanto a dilatação vai fazer com que a barra aumente, então vou ter que usar essa outra fórmula daqui. Então, só reforçando, então, a dilatação sofrida pelo objeto linear vai depender do comprimento inicial, da variação de temperatura e do coeficiente de dilatação. Que esse coeficiente aqui é uma característica do material. Então, vou multiplicar essas 3 grandezas para encontrar o ΔL, que é a dilatação. Então, aqui eu tenho uma tabela com alguns exemplos de coeficiente linear de alguns materiais, né? Então aqui eu tenho o zinco, alumínio, o cobre, o concreto e a porcelana. Então observe que o coeficiente linear deles são valores pequenos, por isso que vem essa multiplicação aqui de uma potência de 10 a um expoente negativo. Então são valores pequenos. Então 26 vezes 10 a menos 6 seria o zinco. Alumínio 24 vezes 10 a menos 6. O cobre 16 vezes 10 a menos 6. O concreto 12 vezes 10 a menos 6. E a porcelana 3 vezes 10 a menos 6. E o coeficiente linear dessas substâncias aqui é dada por essa letra do alfabeto grego, o alfa. E a medida dela será em graus Celsius a menos 1. Então, sempre que a gente for calcular ou precisar do coeficiente, a unidade de medida será o inverso do grau Celsius, que a gente pode chamar de grau Celsius a menos 1. Nós vamos ver aqui um exemplo utilizando aquela fórmula do ΔL. Então, primeiro aqui, o que dilata mais? 1 metro de fio de cobre ou 1 metro de fio de alumínio? Ambos sofrendo a mesma variação de temperatura. Então, se eu tenho 1 metro de fio de cobre e 1 metro de fio de alumínio, ambos sofrendo a mesma variação de temperatura, qual deles dilata mais? Como é que a gente vai responder isso? É fácil, eu vou olhar aqui. Um é feito de cobre, o outro é feito de alumínio. Os dois têm o mesmo tamanho, 1 metro e 1 metro, e os dois vão sofrer a mesma variação de temperatura, mesmo ΔT. Então, o que vai diferenciar aqui é o tipo de material que eles são feitos. Então, tem aqui o cobre tem um coeficiente linear de 16 vezes 10 a menos 6. E o alumínio tem um coeficiente de dilatação linear igual a 24 vezes 10 a menos 6. Então eu vou comparar esses dois coeficientes, cobre com alumínio. Quem tem maior coeficiente? No caso aqui o alumínio, 24. O cobre, 16. Tudo vezes 10 a menos 6. Então, o coeficiente linear do alumínio, Al, ele é maior do que o coeficiente linear do cobre.
Estou usando aqui a nomenclatura química. Então, o alumínio ele tem um coeficiente linear maior do que o do cobre, ou seja, se eles têm o mesmo comprimento e têm a mesma variação de temperatura, o que vai dilatar mais será sempre o alumínio. Então, a nossa resposta aqui, o alumínio dilata mais do que o cobre. Continuando os nossos exemplos, vamos ver esse segundo agora. Uma barra metálica tem comprimento inicial de 5 metros a uma temperatura de 30 graus Celsius. Sabendo que o seu comprimento aumenta para 5,1 quando a temperatura aumenta para 80 graus Celsius, qual a dilatação sofrida pela barra em centímetros? Ou seja, nós queremos calcular aqui o ΔL. Então, qual a dilatação sofrida pela barra? ΔL da barra. Quais são os dados da questão? Eu tenho 5 metros, que é o comprimento inicial. 5 metros. A temperatura inicial da barra, 30 graus Celsius. E a temperatura final da barra, 80 graus Celsius. E também sabemos aqui que a barra aumentou para um comprimento de 5,01 metros. Então nós queremos calcular aqui a dilatação sofrida pela barra, o ΔL. Então para calcular o ΔL, então aqui vai ser simples. Por que vai ser simples? Porque eu já conheço qual é o comprimento final, que é 5,01, e sei também quanto é o comprimento inicial. Então vou pegar aqui, usar aquela primeira fórmula que eu apresentei para vocês, L menos L0. Então vou pegar 5,01 menos 5. Subtraindo, nós vamos encontrar aqui 0,01 metros. Mas a questão pede em centímetro. Aí como é que eu transformo metro para centímetro? Eu vou multiplicar esse valor final por 100. Então nós vamos ter ΔL igual a 0,01 vezes 100. Vamos achar aqui 1 centímetro. Então a variação do comprimento dessa barra devido a esse aquecimento foi de 1 centímetro. Vamos ver outro exemplo. Terceiro exemplo. Temos aqui, um fio metálico tem 100 metros de comprimento. Vou pegar já os valores aqui, anotando aqui do lado. 100 metros. Coeficiente de dilatação linear alfa igual a 17 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1, que é a unidade de medida. Aí queremos saber qual a variação de comprimento desse fio quando a temperatura variar 10 graus Celsius. Então, quando a temperatura varia 10 graus Celsius, qual a dilatação sofrida por esse objeto? Ou seja, qual a variação de comprimento? Então, nós queremos calcular aqui o ΔL. Então, para calcular esse ΔL, nós vamos aqui utilizar aquela segunda fórmula, ΔL igual ao comprimento inicial vezes o ΔT vezes o alfa. Então, o nosso ΔL, a dilatação, será o comprimento inicial, é 100, vezes o ΔT, que é 10, vezes o alfa, que é 17, vezes 10 elevado a menos 6. Então, você vai multiplicar tudo. ΔL será esse 17, a gente vai repetir. E aqui eu tenho 100 vezes 10 dá 1000. 1000 equivale a 10 elevado à terceira. 10 elevado à terceira. Vezes 10 a menos 6, que a gente vai repetir. Então, esse 100 vezes esse 10 dá 1000. 1000 é 10 à terceira, que é 10 vezes 10 vezes 10. Dá 1000. Aqui eu tenho multiplicação de potência de mesma base. Eu vou repetir a base. A gente repete o 17. A gente vai repetir aqui a base, que é 10. E somar os expoentes. Só que eu vou ter que fazer o jogo do sinal aqui. 3 com menos 6. Vai dar menos 3.
Então, ΔL, 17 vezes 10 a menos 3 metros. Se você quiser escrever isso em notação científica, aí nós vamos encontrar aqui um ΔL igual a 1,7 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Então, a dilatação aqui sofrida pela barra, 1,7 vezes 10 a menos 2 metros. Então, nesse terceiro exemplo, precisamos utilizar essa relação, porque foi dado o coeficiente de dilatação linear e a gente não sabe o quanto foi a medida final. Então, por hoje é só, né? Encerramos a nossa aula. Não esqueça aí de fazer as atividades que estão no Google Classroom. Também enviarei o link do formulário lá no grupo do WhatsApp e peço para vocês curtirem o vídeo e se inscrever no canal aí do YouTube para poder acompanhar mais de perto as aulas. Então, até a próxima aula e fiquem com Deus.